Ame as pessoas hoje, porque o amanhã pode não existir. Bom dia! Hoje, dia 4 de junho, e eu estou aqui novamente para fazer o nosso devocional. Vamos então para a nossa leitura. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Colossenses 3,14. Quando eu ainda era adolescente, sonhava em um dia ter meus filhos e poder construir minha própria família. Eu ficava imaginando como seria ser pai. Mas, por mais que eu tenha idealizado inúmeros cenários, com várias imagens que projetava em minha mente, nada chegou perto do verdadeiro sentimento, a maravilhosa felicidade que senti e sinto todos os dias por ter meus 2 filhos, João Pedro e Isabela, que são a herança dada pelo Pai a mim. Consigo entender perfeitamente caso você tenha dificuldade em expressar o seu amor por seus pais ou por seus filhos, se eu estiver, pois talvez nunca recebeu amor ou se sentiu amado como deveria. Dias atrás, li um artigo no qual uma colunista expressava o desespero de uma mãe, cuja filha de 3 anos começou a ter comportamentos diferentes dos princípios ensinados por ela. Mesmo com toda a atenção que a mãe lhe dispensava, as atitudes da menina eram relutantes à mudança. E sabe qual é a grande verdade nessa história? Aquela menina, inconscientemente, continuou reproduzindo o mesmo comportamento, pois, desse modo, ela estava tendo uma atenção que outrora não recebia. Resumindo, tudo o que ela queria era chamar a atenção para ser amada. Quanto tempo faz que você não fala com seus pais? Ou quando foi a última vez que você falou a seus filhos o quanto você os ama? Precisamos ficar atentos para que a rotina não nos distancie de quem amamos, sejam pais, amigos ou familiares. Assim, devemos sempre lembrá-los de quanto são amados por nós. Ame, pois no final da nossa vida, somente o quanto amamos importará. Palavra-chave de hoje: amar. Leitura bíblica, Atos 24. Atos 24. 5 dias depois, o grande sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns líderes do povo e com um advogado chamado Tértulo. Eles se apresentaram ao governador Félix para fazer acusações contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo começou a acusação dizendo: Excelentíssimo senhor governador, o seu governo nos tem trazido um longo tempo de paz e graças à sua sábia administração, muitas reformas necessárias estão sendo feitas para o bem deste povo. Somos muito agradecidos por tudo aquilo que temos recebido em todas as ocasiões e em todos os lugares. Mas não quero tomar muito do seu tempo, e por isso peço que tenha a bondade de nos escutar apenas um pouco mais. Nós achamos, de fato, que este homem é uma peste. Ele provoca desordens entre os judeus do mundo inteiro e é também o líder do partido dos Nazarenos. Além disso, tentou profanar o templo e então nós o prendemos. Nós íamos julgá-lo de acordo com a nossa lei, mas o comandante Lisias veio e o tirou de nós à força. Aí, o próprio Lisias mandou que os acusadores viessem até aqui e fizessem a acusação diante do Senhor. Se o Senhor fizer perguntas a este homem, ele mesmo confirmará todas as acusações que estamos fazendo contra ele. Então, os judeus concordaram, dizendo que tudo era verdade. O governador fez sinal para que Paulo falasse. Então ele disse: Eu sei que há muitos anos o Senhor é juiz do povo judeu, e por isso eu me sinto à vontade para fazer a minha defesa na sua presença. Como o Senhor mesmo pode comprovar, faz apenas 12 dias que fui a Jerusalém para adorar a Deus. Os judeus não me viram discutindo com ninguém nos pátios do templo, nem agitando o povo nas suas sinagogas ou em qualquer outro lugar da cidade. Eles não podem provar nenhuma das acusações que agora estão fazendo contra mim,
Porém, uma coisa confesso ao Senhor: eu sigo o caminho que os judeus dizem ser falso, mas é deste modo que sirvo ao Deus dos nossos antepassados. Creio em tudo o que está escrito na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu e os meus acusadores temos esta mesma esperança em Deus. Todos vão ressuscitar, todos, tanto os bons como os maus. Por isso, faço tudo para sempre ter a consciência limpa diante de Deus e das pessoas. E Paulo continuou: depois de ter ficado fora de Jerusalém durante alguns anos, voltei para lá a fim de levar algum dinheiro para o meu próprio povo e para oferecer sacrifícios. Quando estava fazendo isso, depois de eu ter acabado a cerimônia de purificação, alguns judeus me encontraram na área do templo. Não havia muita gente comigo nem desordem. Porém, alguns judeus da província da Ásia estavam lá. São eles que devem se apresentar diante do Senhor e fazer as acusações, se é que tem alguma coisa contra mim. Ou então, que estes homens que estão aqui digam se, quando eu estive diante do Conselho Superior, eles me acharam culpado de qualquer crime. Quando estava de pé diante deles, eu apenas disse em voz alta: hoje estou sendo julgado por vocês, porque creio que os mortos vão ressuscitar. Então Félix, que estava bem informado a respeito do caminho, deixou a questão para depois, dizendo: quando o comandante Lisias chegar, eu resolverei o caso de vocês. Ele mandou que o oficial pusesse uma guarda para tomar conta de Paulo e ordenou que lhe dessem alguma liberdade e licença para receber ajuda dos amigos. Alguns dias mais tarde, Félix veio com Drusila, a sua esposa, que era judia. Mandou chamar Paulo e o ouviu falar a respeito da fé em Cristo Jesus. Mas, quando Paulo começou a falar sobre uma vida correta, o domínio próprio e o dia do juízo final, Félix ficou com medo e disse: agora pode ir. Quando eu puder, chamarei você de novo. Além disso, Félix esperava que Paulo lhe desse algum dinheiro. Por isso, o chamava muitas vezes e conversava com ele. 2 anos depois, Pórcio Festo ficou no lugar de Félix como governador. Félix queria agradar os judeus. Por isso, ao sair, deixou Paulo na prisão. Muito obrigado, tenha um ótimo dia e que Deus o abençoe.